teatro do oprimido tem uma pessoa, né, que ele propôs, que ele desenvolveu esse teatro, que foi quem? Foi Augusto Boal, né? E através desse teatro, ele tinha a preocupação em propor uma transformação dos indivíduos. Professora, como assim essa transformação dos indivíduos? Ele acreditava que essa transformação, que ele chamava de transformação existencial, iria envolver uma mudança nas ações, uma mudança nas atitudes das pessoas, uma com as outras. Principalmente, né, aquilo que vinha a nos oprimir. Aí eu pergunto para vocês, o que significa essa palavra opressão? Hein? O que é essa palavra opressão? Alguém poderia falar, mesmo que fosse no chat, mesmo que fosse pelo áudio, pode falar o que é que vocês entendem por essa palavra opressão, para que a gente possa chegar aí em um consenso do que seria esse teatro do oprimido. Vamos lá. Uma pessoa oprimida é uma pessoa que está sendo o quê? Hein? É uma pessoa que está sendo repreendida. Repreendida. Muito bem. Uma pessoa que está sendo repreendida, uma pessoa que está sendo reprimida. Sou eu mesmo, Clara Azevedo. Anteriormente eu falei, certo? É porque você adentrou agora. Então, ele queria justamente que as pessoas elas pudessem modificar as suas ações, né? E que as pessoas elas não viessem a reprimir as outras pessoas. Então, esse é o principal objetivo do teatro do oprimido, né? Que era diminuir aí essa opressão de umas pessoas com as outras. Professora, e como essa transformação existencial ela iria acontecer? Como foi que Augusto Boal ele colocou, como foi que ele passou a desenvolver para que houvesse essa transformação existencial? Ele partiu de uma ideia. De que ideia ele partiu? Ele partiu de que o indivíduo ele precisava participar de encenações teatrais e que nessas encenações teatrais eles pudessem ver o seu corpo, não somente o seu corpo, mas também como o corpo da outra pessoa, ver como essa pessoa ela iria se colocar diante das outras, como é que elas iam expressar, né? E que essas expressões e que também essas encenações elas iriam acontecer por meio de jogos e também por meio de exercícios, que esses exercícios eles iriam ativar o sensorial, né? E também ele iria tirar essa forma mecânica, né? Que algumas pessoas elas se apresentam mediante aí as outras pessoas. Desculpa, gente, a tosse. Então, continuando, esses jogos do teatro do oprimido, né, que foi criado aí por Augusto Boal, ele foi dividido em espécies de quê? Em espécies de categorias. E que nessas categorias tinha um objetivo de levar o indivíduo, de despertar esse indivíduo para todos os seus sentidos. É por isso que eu falei anteriormente, né, que por meio dessas encenações, né, teatrais, ele ia ativar o quê? O sensorial, que é o quê? Que é o nosso sentido, não é mesmo? E que ele ia despertar esses sentidos, né, e reativar aqueles sentidos que até então estão adormecidos
em nós, certo? Ou a gente não acaba não se preocupando e não utilizando ele no nosso dia a dia, certo? Então, em vez de utilizar o teatro como uma forma de representar, né, os problemas, né, que essas pessoas oprimidas elas viviam, ou também com instrumentos, né, que pudesse aí de uma certa forma realizar uma identificação com o público, esse teatro de Augusto, ele procurou o quê? Ele procurou criar ações, né, onde essas pessoas, né, através dessas ações, né, que elas iam interagir com quem? Com o público, certo? Realizando um espetáculo e também ia representar a vida no nosso cotidiano. Alguém gostaria de falar algo sobre isso? Alguém gostaria de falar? Tá tudo tranquilo até agora? Vocês podem compreender o que eu estou falando? Tá suave, cabeça de gelo. Então, pronto. Dando continuidade. Existe, meus amores, depois que vocês terminar a aula, quando vocês estiverem estudando em algum determinado horário, vocês podem pegar o livro de vocês ou até mesmo colocar no Google a árvore do teatro do oprimido. Vocês já ouviram falar nessa árvore do teatro do oprimido? Então, o teatro do oprimido, ele vai ter um símbolo que é representado por uma árvore, né? Onde em suas copas, né? Vocês sabem o que é uma copa de uma árvore? Vocês sabem o que é uma copa? E o que seria, Douglas? A copa de uma árvore. A parte de cima, as suas folhas, né? Então, nessa copa da árvore vai ter o quê? Os tipos, né, de teatros que vocês devem ter visto com a Pro Manu. O teatro jornal, o teatro legislativo, o teatro invisível e também nós temos arco-íris do desejo. Aí na parte do tronco tem o teatro fórum, tem o teatro imagem e tem os jogos, certo? E na raiz vai ter direitos humanos, vão ter imagens, né? Vão ter sons, vão ter histórias contadas, vão ter palavras. Essa árvore, gente, a árvore do teatro do oprimido, vão existir dois tipos que vocês até vão conseguir compreender, né? Que vai ser o que nutre. O que é algo que nutre? Vocês são nutridos através de quê? Nós somos nutridos através de alimentos. E são esses alimentos que eles vão contribuir para a nossa, o quê? Para a nossa existência. Então, a raiz aí da árvore do teatro do oprimido, ela vai ser nutrida por dois elementos, que é a ética e também a solidariedade, tá certo? A ética, né, nessa forma do teatro do oprimido, ela vai ser o ponto de partida, ela vai ser o início de qualquer ação, de qualquer atividade que a gente venha a exercer, ou de qualquer reflexão, certo? A todo instante, aquelas pessoas que praticam o teatro do oprimido, ela deve saber o seguinte, ela deve saber por que se age e qual o significado da ética em cada um. Então, vamos lá, vamos pensar o seguinte, o que significa a ética para cada um de vocês? Cada um de nós devemos o quê? Devemos refletir o que seria a ética, né? Onde está presente em cada uma das nossas ações. Nesse teatro do oprimido, né? Falei da raiz, né? Que vai ser nutrida pela ética e pela solidariedade. Vai ter o chão. Gente, o chão.
O chão é como se fosse a base, é como se fosse algo que vai realizar o quê? Algo que vai realizar o sustento, né? É lá no chão onde as raízes, elas vão ser o quê? Elas vão ser fixadas, não é mesmo? Não é no chão que as raízes, elas são fixadas. Nessas raízes, elas não tiram seus nutrientes, que é a ética e também é a solidariedade. E no chão, né, vai representar o quê? Vai representar a realidade, tá certo? Que essa realidade, ela vai levar em consideração características econômicas, características políticas e características culturais. Ah, professora, a senhora está querendo dizer que dentro desse teatro do oprimido deve se apresentar o quê? Deve se apresentar, né, em todos esses tipos de teatro que eu falei anteriormente, como teatro jornal, teatro fórum e etc., ela vai ser alimentada pela solidariedade e também pela ética. E nesse chão, que é onde tem a base que vai sustentar nessas ações do teatro do oprimido, vai levar o quê? Vai levar justamente essa mensagem da realidade, do que nós, seres humanos, né, nós o quê? Nós realizamos no nosso dia a dia, né? As nossas ações, que ela vai ser um reflexo de quê? Ela vai ser um reflexo da nossa economia, vai ser um reflexo também na nossa cultura, né? E também é um reflexo político, tá certo? Essas encenações, elas vão surgir a partir da necessidade de um determinado grupo, né? De algum tipo de processo que uma pessoa tenha passado através de uma repressão, de uma opressão, né? Em que cada um daqueles participantes que estão, né, encenando, eles sofreram, né? E que nele, né, eles vão levar essa mensagem com o objetivo de realizar o quê? De realizar uma discussão sobre aquela opressão que veio a sofrer, certo? Então, além disso tudo que eu falei para vocês, todos os exercícios do teatro do oprimido têm a base, têm um alicerce na comunicação das raízes, onde nós temos a palavra, onde nós temos o som e onde também nós temos a imagem. A gente vai ver agora o que é que representa essa palavra, o que é que representa esse som e o que é que representa essa imagem. Vamos lá, a palavra, ela vai estar ligada a quê? Ela vai estar ligada à poesia, ela vai estar ligada a narrativas, né, que são contações aí dessas histórias, e também ela vai estar ligada ao teatro. O som, nós temos o som. O som, né, vai ter um certo privilégio, né, daqueles que são produzidos, né, produzidos através do corpo, aqueles que são produzidos através também de objetos, né, que inclusive esses objetos, eles são criados a partir de quê? A partir de objetos que eles seriam descartados, mas foi dado aí uma nova utilidade para ele. Olha aí, galera, que massa! Eles começam, né, a transmitir esse som através de alguns objetos que eram para ter sido descartados. Mas por que eles passam a utilizar esses objetos? Esses objetos descartados, hein? É justamente para lembrar, né, aquilo do que foi rejeitado, aquilo do que foi desprezado, aquilo do que foi reprimido, aquilo do que foi oprimido, né? Então, eles tentaram levar essa ideia, né, que esse objeto que antes ele deveria ser descartado, ele pode ser utilizado, inclusive aí, né, nesse teatro do oprimido. E nós temos a imagem, né? Todo grupo que pratica esse teatro do oprimido, ele vai ser incentivado a criar uma bandeira. Gente, quando eu falo da criação dessa bandeira, eu estou falando com relação a quê?
Quando eu falo em bandeira, eu estou falando com relação, de uma certa forma, à representatividade de algo, né? É algo que vai representar um determinado tipo de povo, né? E é nessa bandeira, né, que deve ser uma versão, né, tipo como se fosse uma versão de uma bandeira do Brasil, onde todas as pessoas elas vão propor, né, o que é que representa as cores dela ali, o que é que está representando ali em suas formas, né? Então elas vão debater, elas vão discutir, né, o que cada elemento desse vai representar na bandeira. Alguma dúvida até agora? Exatamente, Douglas. É para dar aí a certa identidade. Então, essa bandeira, né? Não que? Não compreendi. Ah, tá. Não, Douglas, é porque você tinha colocado anteriormente aqui, quando eu falei da questão da bandeira, aí você falou da identidade, né? É justamente isso. Essa bandeira, ela é criada, né, por um povo, né, para dar aí justamente a sua identidade, né? Aí nós temos os jogos teatrais, né, que Augusto Boal, né, ele desenvolveu série de exercícios e também de jogos teatrais, que ele tinha o objetivo de levar, né, as pessoas que estivessem assistindo o espetáculo, que é o público, a se reconhecer como participante do teatro, né, a despertar nas pessoas, a despertar nesses indivíduos, né, como participantes e acabar se libertando, né, dessa condição somente de espectadores. Gente, eu comparo muito a uma sala de aula. Numa sala de aula, nós temos o quê? Nós temos esse certo elo, né, essa certa relação do aluno com o professor, né? Onde a gente realiza essas conversas, a gente vai falando algo sobre o conteúdo, a gente vai debatendo, né? Onde tem um objetivo de quê? Tem um objetivo de tirar de vocês somente de quê? Somente nessa condição de alunos, e que vocês possam aí despertar em vocês como seres atuantes, como seres protagonistas da própria história de vocês, né? Que dentro desse teatro leva, né, a condição daquelas pessoas que estão assistindo o teatro, delas serem espectadores e passar a condição de quê? Passando a condição até mesmo de um ator, né? Onde, né, Augusto Boal, ele levou aí algumas técnicas, né, associadas ao teatro do oprimido, né, que foram consideradas, também foram conhecidas como jogos teatrais, certo? Alguma dúvida até agora? Alguém tem alguma dúvida ou quer falar algo? Só tem o Douglas aqui, gente? Ou mais alguém? Pronto. Então, estão prestando atenção. Gostei. Pensei que eu estava sozinha com o Douglas aqui, ó. E o Vala me deixaram tudo no vácuo, mas estão aí, muito bem. Então, dando continuidade ao teatro do oprimido. Mais ou menos na década de 70, né, Augusto Boal, né, ele lançou um livro, certo? Onde nesse livro ele tinha o quê? Ele tinha 200 exercícios e também jogos para pessoas que fossem, né, atores, e também para aquelas pessoas que não fossem atores, né, mas que elas tivessem aí vontade de dizer algo, tá certo? Através do teatro, que inclusive até hoje essa obra, né, que ele lançou é utilizada em grupos de teatro, não somente aqui em território brasileiro, como também no mundo todo, tá certo? Então, dando continuidade aqui ao teatro do oprimido. É tão interessante quando a gente fala desse nome, né, oprimido, que a gente
a gente lembra logo de quê? De repressão, né? A gente lembra logo de algo que as pessoas não consideram, né, a nossa opinião. Era justamente isso, né? Era essa ideia, né, que Augusto Boal queria repassar, né, de colocando aqueles espectadores como também seres atuantes, tá certo? É por isso que a base do teatro do oprimido é a ética e também a solidariedade. Então, dentro do teatro do oprimido, que eu falei até para vocês que ele lançou um livro, né, com essas técnicas, Augusto Boal, né, desenvolveu o teatro fórum, né, o teatro jornal, o teatro legislativo, o teatro invisível e também o teatro chamado teatro imagem, certo? Que sempre nessas técnicas desses teatros que eu citei, agora ele iria contar com a participação do público, tá certo? E principalmente iria seguir, né, esse público, eles iriam participar, principalmente na sua produção, no seu fazer, melhor dizendo, no seu fazer artístico. Então, vamos ver agora quais são essas técnicas. A primeira técnica tem o teatro fórum, tá certo? Em que consiste esse teatro fórum? O teatro fórum vai ser realizada uma produção, né, uma encenação, que essa encenação ela vai ser baseada em fatos reais, onde, dentro desses fatos reais, dentro desse teatro do oprimido, né, desse teatro fórum, vão existir personagens que foram oprimidos e vão existir personagens que forem opressores. Qual a diferença dessas duas palavras, do oprimido para o opressor? Hein? Vocês sabem a diferença? O oprimido é aquele que sofre a ação, é aquela pessoa que foi reprimida, tá certo? E o opressor é aquela pessoa que gera na outra essa ação, é aquela pessoa que reprime, tá certo? Então, exatamente, o oprimido ele sofre, tá certo? O oprimido ele sofre essa ação, né? E o opressor ele vai gerar essa ação, tá certo? Então, dentro desse teatro do oprimido chamado teatro fórum, né? Tinha o quê? Tinha esses dois tipos de personagens, certo? Tinha o oprimido e tinha o opressor, né? E que esses personagens eles iriam entrar em um conflito, né? Onde cada um ia defender os seus desejos e cada um ele ia defender os seus interesses. E dentro desse conflito, dentro desse confronto, né? O personagem oprimido ele iria fracassar, né? E os espectadores, né? Eles iriam ser estimulados a quê? A eles também entrar na cena. É aí que vem a ideia de quê? É aí que vem a ideia de trazer o espectador para onde? De trazer o espectador aqui também para o teatro. Lembra daquela hora que eu falei que o teatro do oprimido, ele levava o espectador também a despertar nele o fazer artístico, né? Então, nesse momento, nesse confronto, né, que esse personagem oprimido que obter esse fracasso, né, o espectador ele vai ser estimulado a entrar na cena, né? Onde ele vai substituir, né, aqueles atores, né, que interpretaram, que fizeram essas encenações e iam buscar soluções, iam buscar alternativas para aquele problema que estava sendo repassado, né? Então, o espectador, ele sai daquela mera o quê? Ele vai sair daquela mera condição onde ele não participava, onde ele estava na condição somente de assistir, de espectador, e ele também vai para aquela condição de quê? Condição de ator, tá certo? Onde, né, ele sendo estimulado através de quê? Através dos seus sentidos, né?
que eu disse no início que ele era incentivado na questão sensorial, né? Onde ele ia levar aquelas duas características que eu citei anteriormente. As ações a serem desempenhadas para resolver aquele problema iria ser com base em quê? Com base na ética e também com base na solidariedade. Alguém tem alguma dúvida até agora? Clarinha, alguma dúvida? Clara Lavínia, Gustavo, Douglas, Guilherme. Não, Pronto, pode falar. não, eu falei que eu não tenho dúvida. Ah, tá certo. Tá dando para compreender. Vocês viram aí, galera? Que bacana, né? Se Deus quiser, no próximo ano, né, nós vamos estar todos presentes, né? 100% aqui na nossa escola. E eu vou justamente levar essa proposta, né? Fazer uma aula interdisciplinar de ética e cidadania e artes para a gente construir esse teatro fórum, né? Onde a gente vai ter esses personagens, né, do opressor e do oprimido, e que a gente vai trazer aos outros que estiverem assistindo para que eles possam solucionar ali os problemas existentes, né, onde eles vão sair de meros espectadores e eles vão para quê? E eles vão para a condição também de ator, tá certo? Então, né, com essa possibilidade, né, a saída de espectador e indo aí para essa nova posição que seria ator, né? O teatro do oprimido, né? Ele vai dar essa possibilidade de transformação e de recriação da sociedade, né? Dando um novo significado na sociedade, principalmente levando em consideração, né, vindo a contribuir para que nós, através das nossas ações, para que nós possamos aí repensar as nossas atitudes. Quem é que já ouviu falar no Teatro Jornal? Hein? Vocês sabem o que é o Teatro Jornal? Então vamos lá. O Teatro Jornal, ele surgiu no Teatro Arena, lá de São Paulo, mais ou menos na década de entre 50, né? Foi de 50 até 70, que inclusive Augusto Boal ele trabalhou, né? Naquele núcleo do Teatro Arena. Então, ele apresentava algumas técnicas, né? Onde essas técnicas elas iam permitir que as notícias de jornal elas fossem transformadas em cenas teatrais. Galera, imagina só vocês. A gente está dentro da sala de aula, né? E dentro dessa sala de aula eu vou distribuir algumas notícias, né? Para vocês. E dessas notícias, vocês vão fazer um roteiro de teatro ali. Olha que bacana, né? Vocês iriam conseguir reproduzir a mensagem, né? Aí para as outras pessoas, através de quê? Através dessas encenações, né? Então, vamos aqui apresentar, né, algumas características, né? Algumas características que representam. Temos a improvisação, né? Como assim, professor, improvisar? Lembra que eu falei agora, né, que eu ia distribuir essas notícias? Então, aquela pessoa, aqueles grupos que receberam aquelas notícias, elas iriam improvisar, né, iriam elaborar cenas, para quê? Para mostrar, através do teatro, qual a mensagem que quis passar, qual a notícia, né? Então, a notícia, meus amores, elas vão servir de quê? Elas vão servir de roteiro, tá certo? Gente, essa aula termina que horas, por favor? 5h10 ou é 5h15? Essa aula termina 5h10 ou 5h15? Certo. Então, eles iriam receber essa notícia servindo de roteiro. Os atores, eles iam improvisar, né? Eles iam mostrar
né, os acontecimentos, né, que foi dito ali naquela notícia, né? As cenas, né, que teriam dado origem à notícia. Vamos lá. Saiu hoje uma notícia que a vacina do coronavírus, ela foi aprovada, tá certo? Esse dia vai chegar, gente, e na próxima semana chega aqui no território brasileiro, né? E o que é que vai acontecer? Vocês recebem essa notícia e dentro daquela notícia que vem falando, vai servir do roteiro para vocês criarem a cena, né? Onde vocês vão representar o que está mostrando ali dentro daquela notícia. Aí também tem a leitura com ritmo, certo? Mas essa leitura vai dar continuidade na nossa próxima aula, tá certo? Vocês apresentam alguma dúvida ou querem fazer algum comentário? Érica, Gisele, Charles, Douglas, Messias, Maria Clara Messias, Clara Azevedo, Guilherme Batista, Gustavo, Geisla, vocês querem falar algo? Tem alguma dúvida? Meus amores, à noite, após as 18 horas, essa aula já vai estar disposta no Classroom, certo? No Classroom de quem? Da professora Emanuela. Ela vai colocar lá na sala virtual dela. Vou passar o link para ela, ela vai disponibilizar, tá bom? E também eu vou disponibilizar a sugestão de alguns vídeos para que vocês possam compreender o que eu falei hoje. Clara, ela passou por um procedimento cirúrgico. E desse procedimento cirúrgico, ela teve que se afastar para poder se recuperar, tá certo? São 15 dias, eu estarei nesses 15 dias com vocês, tá bom? Então, finaliza a aula de hoje e tenham um excelente final de tarde. Tchau, tchau, galerinha. Já podem aí. Boa tarde, Pro. Vocês têm outra aula? Não. Então, vocês agora estão liberados. Eu já...